Viagem na eletricidade. Volts para ir mais longe. O último episódio de nossa viagem na eletricidade levou-nos a esta charmosa cidade, Eletrópolis. 300 casas. Suponhamos que se queira alimentá-la em 220 volts trifásica. Isso fará 100 casas por fase. Cada casa terá necessidade em média de uma potência de 5 kW. Nesse caso, 500 kW por fio de fase. Fácil. Suponhamos ainda que a 10 quilômetros haja uma usina elétrica que produz 220 volts. Pois bem, só nos resta colocar fios entre os dois. Mas de que grossura? É preciso saber, isso é importante. E eis os nossos especialistas em teoria elétrica, senhores Watt, Volta, Ohm e Ampere, que nos ajudarão. Primeiro, a corrente que passará será de quantos amperes em cada fio? O ampere nós já conhecemos, é a potência em watts dividida pela tensão em volts. Então, 500 kW, isto é, 500 mil watts divididos por 220 volts igual a 2.300 amperes, não é pouca coisa. E se fizéssemos passar todos esses amperes por fios pequenos demais, eles começariam a esquentar, provocaria calor que desapareceria no ar. E dos 500 kW que saem da usina, só restaria talvez 300 para Eletrópolis, mas não seria interessante, salvo talvez para os pássaros. Certo, perdas de linha sempre há, mas como somos econômicos, não queremos que haja mais de 6%. Senhor Ohm, por favor, diga-nos qual deve ser o diâmetro dos fios para fazer passar 2.300 amperes sobre 10 quilômetros em 220 volts sem que esquente demais. Diâmetro dos fios, igual a 15 centímetros. Não, o senhor Ohm não se enganou. É esse o diâmetro dos fios que seria preciso para transportar os nossos 500 kW sob uma tensão de 220 volts. Então, tudo está perdido? Não. Retomemos nossa fórmula. Sem tocar na potência, dupliquemos os volts. Os amperes diminuem de metade e, com 20 mil volts, dá apenas 25 amperes. Vocês podem fazer o cálculo. Ora, 25 amperes, como nos disse o Sr. Ohm, passam facilmente nos fios de 3 milímetros de diâmetro. É bem mais razoável para fios elétricos. Aí você diz, mas também eu não vou ligar a minha TV em 20 mil volts. Ela foi prevista para 220. É quando entra em cena um utensílio que vocês conhecem bem, o transformador. O princípio do transformador, senhores, por favor. Bom, pegue uma peça de ferro, faça passar os 20 mil volts dentro de uma bobina de 20 mil voltas. Pois bem, uma bobina de 220 voltas sobre a mesma peça dará 220 volts. Simplíssimo. Um transformador permite, então, a diminuição dos volts ou, ao contrário, o aumento dos mesmos quando temos grandes potências a transportar. Mas Eletrópolis e a sua pequena usina era uma brincadeira. Na prática, uma usina elétrica pode debitar até 1 milhão de quilowatts, geralmente com uma tensão de 20 mil volts. Um primeiro transformador eleva a tensão até 400 mil volts. Esta rede de altíssima tensão, na qual outras centrais podem se juntar, permite transportar grandes potências em centenas e centenas de quilômetros. Para alimentar uma região, um transformador leva essa tensão para 63 mil volts. Depois passa para 20 mil volts até a nossa cidade, onde um último transformador entrega a baixa tensão que todos nós conhecemos. É este o princípio da distribuição elétrica. Mas antes de terminar, um obrigado aos nossos especialistas que esperamos rever em breve nas nossas telas.